Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre autoestima. Quem viu os posts já sabe um pouquinho do que eu vou falar. A autoestima ela é uma avaliação subjetiva nossa, de nós mesmos para conosco. Então, ela é a estrutura do nosso self, né? A gente constrói de acordo com o que a gente sente, o que a gente pensa sobre nós mesmos, como nós somos, o que a gente sente nos nossos relacionamentos. Então, os relacionamentos com pai, mãe, com irmãos, com amigos, com professor, com treinadores, né, de educação física, todos os amigos. Então, todos esses relacionamentos, quando a gente sente, o que a gente vai criando significados e colocando na nossa autoestima, no nosso valor, nessa avaliação subjetiva que a gente vai pondo. E também o que a gente acha, pensa, do que essas pessoas acham de nós, né? A gente vai criando subjetivamente eu acho que ele gosta de mim, eu acho que ele me aprova, e a gente vai construindo essa base, essa autoestima. Então, a gente não vem de fábrica com ela, né? A criancinha ali não nasce já com uma autoestima montada. Ela é construída ao longo da nossa vida e ela vai sendo construída principalmente na infância e na adolescência, né? Que são momentos muito importantes da nossa vida e onde a gente ainda está formando também nosso caráter, né? Então é uma fase muito importante. A gente vai tecendo dentro do nosso subconsciente muitas crenças sobre o nosso valor. Aquilo que eu falei, que a gente acredita do que a gente acha que a pessoa está pensando da gente, a gente está criando uma crença e essa crença afeta ou não o valor que a gente dá a gente mesmo, né? Então, todas as experiências e as relações que a gente vai tendo na vida vão criando significados dentro do nosso subconsciente, e a gente vai criando essas crenças e a gente vai se valorizando, criando um valor para nós mesmos ao longo da nossa vida. Em todos os relacionamentos vão criando experiências, né? A forma como a gente trata os outros e a forma como nós somos tratados, todos os ensinamentos que a gente tem de escola, de igrejas e religiões e familiar e dos amigos também faz parte dessa construção da autoestima. E ela cria um papel significativo. Essas experiências da infância e da adolescência, elas criam um papel muito significativo pra gente na vida adulta, né? Na construção da nossa autoestima. Porque na vida adulta a gente tem reações e comportamentos que vêm desses gatilhos da nossa infância e da nossa adolescência, né? Tanto que um dos pontos que eu gosto de tratar muito nos meus atendimentos é a criança interior que a gente tem, porque ela tá aqui com a gente, tudo que a gente passou, ela faz parte dessa base da autoestima. E se tem algum gatilho, alguma experiência que você tem na vida adulta que cutuca aquilo que não foi legal ali na tua infância, você tem uma reação, um comportamento, porque cutucou ali a parte da autoestima que foi construída e que não foi tão legal, né? Então, quando a gente cura essa criança, a gente está curando esses traumas, essas experiências lá de trás, né? E quando a gente fala que a gente tem uma alta autoestima, eu gosto bastante, a gente usa muito esse termo, alta autoestima, mas eu gosto bastante de falar que é uma autoestima equilibrada. Por quê? Porque a gente vai ter eventos na nossa vida que vão fazer com que você naquele dia você se sinta tristinha, que você se sinta feia, que você se sente incapaz de algo, né? Ela tem altos e baixos, mas ela é uma autoestima equilibrada, fortalecida, então ela fica um pouco abalada, mas ela não é minada, ela não é destruída como a autoestima baixa, a autoestima que a gente chama que é a autoestima frágil, né? E numa autoestima equilibrada, que acontece? As pessoas, elas têm uma boa relação com elas mesmas. Isso não quer dizer que ela se acha perfeita.
que ela se acha boa em tudo, que ela se acha capaz de tudo. Não. Ela sabe que ela tem defeitos, ela sabe que ela é imperfeita como qualquer ser humano, que comete erros, mas ela tem uma aceitação muito melhor do que uma pessoa com baixa autoestima, tá? Por isso que a primeira live dessa jornada é sobre o conhecer a si mesmo, porque são pessoas que foram atrás disso, foram atrás do autoconhecimento, conheceram tudo, conheceram o que ela tem de característica, se gosta ou se não gosta do que tem, e trabalha para ser melhor, né? Tanto que a gente fala que pessoas com baixa autoestima se comparam demais com os outros, quando na verdade a gente deveria se comparar com as nossas versões anteriores, né? Do que eu era há 5 anos atrás, do que eu sou hoje. Nossa, como eu evoluí. É isso que a gente tem que se comparar, né? Porque cada pessoa tem uma experiência de vida, cada pessoa tem seus traumas, suas características, seus pontos fortes, seus fracassos, que eu não gosto muito de usar fracassos, e não deveriam ser comparações, né? Bom, ter uma autoestima, ela realmente ajuda a ter relacionamentos saudáveis, porque você se conhecendo, você sabe o que você quer, você sabe o que esbarra dentro dos seus valores, dos seus limites. Ela ajuda também na saúde física, emocional, espiritual, mental, tem mais bem-estar, a ter mais felicidade, porque você aceita mais facilmente as coisas como são, a vida como ela é. Já na baixa autoestima, como eu estava falando, eu gosto de usar mais a autoestima frágil, né? Eu prefiro usar isso, que geralmente, quando a gente tá com essa autoestima frágil, os eventos externos, eles têm muita influência na sua autoestima. Então, na autoestima equilibrada, você pode ter uma coisa ou outra ali, afetou, naquele dia você tá tristinha, mas aquilo não afetou, ele não quebrou a tua autoestima, não faz com que você seja uma pessoa com uma autoestima baixa. Tá forte, mas naquele dia você não tá bem. Já na autoestima baixa, não. A pessoa depende dos eventos externos das circunstâncias exteriores para que a autoestima dela esteja alta. Então, ela precisa do corte de cabelo, ela precisa da plástica, ou ela precisa de um reconhecimento do chefe para ter uma autoestima fortalecida. E pessoas que têm isso, que têm essa autoestima frágil, ela tem uma fragilidade emocional. Se você depende muito dos eventos externos, das circunstâncias exteriores, você está entregando o seu poder emocional para terceiros, né? Então, pessoas que têm essa fragilidade emocional, elas têm muita dificuldade de lidar com crítica, com rejeições, com indiferenças, com falta de reconhecimento. Tudo isso abala demais. E aí entra também na questão de se comparar com outras pessoas, porque se ela não se dá valor, ela acaba se comparando com o outro, né? Será que eu sou tão bom quanto ele? Nossa, mas não sei. Ela é tão alta, eu sou tão baixinha. Todas as coisas. E é bem engraçado que a gente acaba comparando só os defeitinhos, né? Só porque as pessoas com baixa autoestima, elas têm muita dificuldade em ver as qualidades delas. Muita dificuldade. É sempre focando no defeito. E todo mundo tem defeito. A pessoa com boa autoestima também tem defeitos. Ela só aceita aquilo melhor, né? Que mais? Dificilmente uma pessoa com baixa autoestima se sente merecedora das coisas. É engraçado que muitas vezes a pessoa fala, foi sorte. Não fui eu que criei aquilo, não fui eu que conquistei aquilo. Tem muita dificuldade de aceitar elogios, por exemplo. É um paradoxo, porque é uma pessoa que procura agradar os outros, procura ter a aprovação dos outros, porque essa aprovação dos outros é um modo dela ouvir um eu te amo, né? Se eu fizer aquela pessoa feliz é porque ela gosta de mim. Se é a busca de eu tenho valor, é uma outra pessoa falando eu tenho valor. E ao mesmo tempo, quando a pessoa dá você tem valor, ela tem dificuldade de aceitar isso, porque ela mesma não acredita que ela não tem valor, né? Então, tem que
fortalecer isso, porque só você consegue dar valor, porque mesmo as outras pessoas dando valor, você não aceita. Então, também se acham incapazes de tudo, né? Se é tudo golpe de sorte, se acha incapaz de obter um sucesso, de obter um relacionamento saudável, de ter uma ótima carreira, de ter um corpo satisfatório, enfim, todos os aspectos, né, que mexem na autoestima. E aí a gente acaba tendo muitos problemas de saúde físico, saúde emocional, saúde mental, bastante a parte de ansiedade, de depressão, de doenças psicossomáticas que eu vou entrar na minha história daqui a pouco. A autoestima tem uma parte muito forte nessa saúde emocional que atinge o físico, né? A doença psicossomática é isso. É algo emocional que te abala no físico, né? E também favorece relacionamentos abusivos, seja o nível que for, tá? Quando a gente fala em relacionamento abusivo é porque a pessoa que quer a aprovação do outro, que quer sempre agradar o outro, ela tá cedendo, ela não tá sendo ela não consegue falar não, e isso favorece um relacionamento abusivo, né? Que a gente tem as causas Vou falar um pouquinho mais das doenças psicossomáticas. Já eu vou contar minha história, porque eu fui trabalhar essa parte minha por conta de uma doença psicossomática. As causas da autoestima, né, da baixa autoestima, eu falei lá no comecinho que a gente vai construindo nossa autoestima conforme as nossas experiências, principalmente quando criança, na adolescência, né? E isso afeta muito a nossa autoestima quando adultos, né? Trazem gatilhos, né? A gente tem comportamentos e reações que são engatilhadas por conta de coisas mal resolvidas lá atrás, quando a gente era criança, quando a gente criou um significado dentro das nossas experiências e os nossos relacionamentos. Então, o que a gente vê muito, tá? Não é uma lista, mas a gente vê muito. Crianças que foram muito criticadas ou que tinham muita comparação. Tá vendo seu irmão? Tá vendo sua prima? Olha que boazinha, olha isso. São crianças que crescem com autoestima baixa. Pais ausentes também afeta bastante, tá? A autoestima. Porque essa criança ela fica buscando essa presença que para ela é um amor. Através do reconhecimento ela já vai se moldando para a expectativa dos pais, que ficam pouco tempo. E também experiências traumáticas que a gente tem em qualquer fase da vida, tá? Não é só quando criança e adolescente. Principalmente as que trazem vergonha, que traz culpa, que traz a sensação de falta de valor, elas têm um grande peso na nossa autoestima. Tem experiências traumáticas que a gente sabe que podem destruir uma autoestima que até era um pouco mais fortalecida e infelizmente ela dá uma detonada, né? E outras causas que são acredito que são as bem mais conhecidas, que também abalam a nossa autoestima. Se você tem uma autoestima forte, ela pode abalar um pouco, mas como 70%, principalmente das mulheres, dos homens, é um número mais baixo, mais ou menos uns 40%, 50%. Isso porque eles também não falam tanto quanto as mulheres, mas são 72% das mulheres sofrem de autoestima, então a autoestima é mais frágil. E aí a gente entra no campo da aparência física, né, do corpo, falta de autonomia financeira, né, de independência, autonomia financeira, autonomia emocional, a falta de tempo que a mulher tem para se cuidar, o homem também, que hoje a gente precisava ter 30 horas, né, no dia, 80 horas no dia. Né, e a gente tem essa autocobrança, isso mesmo, de ser perfeito. E aí eu vou falar um pouquinho dessa questão da sociedade. Relacionamentos não saudáveis, que ele já vem em decorrência de uma autoestima fragilizada, ele só tende a piorar essa autoestima, né, a fragilizar mais ainda a autoestima.
Falta de liberdade de expressão, isso a gente tem muito, principalmente as mulheres, né? Que a gente já carrega isso, a gente cresce com... A gente tá numa geração que a gente tá tentando mudar essa parte, né? Mas a gente ainda cresce com um pouco de falta de expressão. A nossa expressão é bem tolhida ainda como mulher, né? E as redes sociais. As redes sociais, elas têm realmente um peso muito forte na autoestima. E aí, a gente tem a sociedade, ela contribui bastante pra gente continuar se cobrando e com essa questão da autoestima frágil, né? A gente tem muito ditando regras de como a gente deve ser, principalmente a mulher. A mulher pode isso, a mulher não pode aquilo, pode usar esse tipo de roupa, não pode. A mãe tem que ser perfeita, a mãe tem que fazer isso com aquilo com o filho, né? Sendo que é pai e mãe, né, dos filhos. E acaba que o marketing utiliza muito isso, né, pra gente, como colocando padrões que são inalcançáveis. Então, o padrão de beleza, por exemplo, passado no marketing, é um padrão inalcançável, né, mas que traz muito dinheiro para a sociedade, para o mercado, né, porque se o padrão é inalcançável, você vai ficar gastando dinheiro com intervenções cirúrgicas, com cosmético, com tudo, todos os pacotes de milagre pra gente conseguir chegar nesses padrões, né? Então, a sociedade, ela contribui bastante. E agora, e aí as redes sociais viraram um nicho para isso, virou um canal a mais. Antigamente a gente tinha as revistas, as novelas, os comerciais, e agora a gente tem as redes sociais também. Então, elas estão tendo, agora na quarentena, então, tá tendo um peso maior ainda. Eu até... Um dia eu comentei, fiz um post sobre os filtros, né? Os filtros que a gente acaba utilizando no Instagram. O quanto isso tá minando, principalmente a criançada, os adolescentes, em relação à beleza, né? Porque elas olham, elas só querem usar o filtro. Porque não se acham bonitas, porque o filtro é feito dentro do padrão modelete, né? O padrão do marketing, da sociedade, né? Padrão de beleza que é dito. Então, por que o se conhecer a si mesmo, e aí a gente depois vai entrar nos outros dias na questão de se aceitar, enfim, de se perdoar, mas o conhecer a si mesmo é tão importante, porque às vezes, primeiro porque a autoestima frágil não deixa você ver as suas qualidades, não deixa nem você aceitar que você tem qualidades, mas às vezes a gente tem qualidades que a gente acha que não tem, porque tá desconforme o que é dito que a gente tem que ser, né? A gente tá tão sendo bombardeado por essa questão da sociedade, de que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que a gente acha que a gente tem que ser daquele jeito. E às vezes você até nem gostaria de ser daquele jeito, mas no nosso subconsciente, por todas essas experiências, por toda essa autoestima, como ela foi construída, essa forma de valor, a gente acha que sendo aquele padrão X vai trazer valor, de novo, buscando no externo. Então, o conhecer a si mesmo é você trazer para dentro de você suas qualidades e seus defeitos, se conhecer, ver o que você gosta ou não, independentemente do que a sociedade, do que o mercado fala, que é padrão e que é bonito, que é perfeito. E o que você não gostar, você busca melhorar, mas busca melhorar porque você quer, né? Como essa pergunta do como você pode ser melhor, buscando dentro de você essas respostas, se conhecendo, sabendo quais são seus pontos fortes, sabendo principalmente que se você está sendo alguma coisa porque foi dito pra você que era, foi dito que você tem que ser daquele jeito, ou se é algo que você realmente quer. Puxa, eu realmente queria ser mais colaborativa, né? Não porque, eu vou ser colaborativa porque hoje na empresa... Não.
porque eu quero, eu acho que eu não sou e eu quero ser mais. E a gente vai e busca melhorar. Como? A gente vai ver isso mais pra frente, tá lá na live de sexta-feira, os passos. Como é que a gente faz isso, como é que a gente muda isso no nosso subconsciente. Mas, primeiro, pra gente saber como ser melhor, a gente tem que saber o que a gente é. Né? Pra gente conseguir mudar algo, a gente precisa saber, reconhecer e aceitar o que a gente é. Então, tem várias vezes, várias coisas que a gente olha e fala, não gosto em mim. E, na verdade, você até gosta em você. É que tá fora do padrão que é sempre bombardeado na gente, né? Essa questão do a gente se cobra demais, né? A cobrança é realmente muito pesada em cima da gente. E a gente nem precisa daquilo. Porque se a gente for se conhecer, se aceitar, você vai começar a se dar valor. E aquilo não vai fazer importância. Você tá desconforme o que a sociedade fala, não vai te abalar mais. Porque você já está fortalecendo o que vale para você, o que é seu valor. E aí a intenção é isso, a gente vai passar um dia tratando de um assunto que hoje eu conheci a si mesma, a gente vai fazer uma prática, para depois a gente ir vamos perdoar as coisas que a gente não consegue perdoar, para a gente seguir em frente, depois a gente vai se aceitar, vamos indo passo a passo, porque não é simples, não é é algo que foi construído desde que a gente é pequeno, é algo que tá no nosso subconsciente. Nosso subconsciente, uma coisa bem interessante do nosso subconsciente é que ele é inconsciente, ele não sabe que ele faz alguma coisa pra gente que é ruim. Conscientemente, se você parar pra pensar, é ruim. Ele não, na verdade, ele tá achando que ele tá te defendendo, né, de algo. Ele sempre tem uma razão por trás para pensar daquele jeito. E a gente precisa começar a entender como o nosso subconsciente vê isso, e isso é através do autoconhecimento. Vou contar um pouquinho aqui, é isso mesmo, quando a gente se aceita do jeitinho que somos, a sociedade que lute, exatamente. Gente, a hora que você vê, nossa, eu gosto de ser assim, eu sou assim e acabou. Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história. Sempre ouvi, né, de que eu era, nossa, eu podia ser modelo, eu sou super alta, sempre fui magra, agora nem tanto, mas sempre fui magra, né, a pessoa falou, olha, você pode ser modelo, gente, eu me achava terrível, eu me achava feia, aliás, eu me acho hoje mais bonita do que todas as fases minhas, mas eu acho que a questão é a base da autoestima. Por mais que as pessoas falassem pra mim o quanto eu era bonita, eu não me achava. Eu achava que eu não tinha valor, né? E aí, de repente, quando você começa a fortalecer, você começa a conhecer as coisas, você fala, nossa, mas eu sou boa nisso. Não, mas eu gosto de mim assim. Você começa a se dar valor. E aí não interessa o externo mesmo. Você vai relevando isso e não importa. Eu tive questões na infância muito voltadas para a ausência de pai e tem uma convidada especial passando aqui e de rejeição, né, que influenciaram muito a minha vida, muito mesmo. E ele influenciou, porque a gente fala da rejeição, ela influenciou em tudo na minha vida, não só na questão de aparência, né, que é uma coisa que pra gente é bastante evidente, principalmente pra mulher que é cobrada, mas eu tive essa questão da rejeição, pra mim ela era terrível até na parte profissional, né, eu tive eu tinha tanto medo desse gatilho, isso aí é o gatilho que a gente fala, que eu tive essa rejeição quando criança, né, quando adolescente, do pai. E aí, quando eu cresci,
achando que eu tinha que agradar todo mundo. Por quê? Porque se eu não agradasse as pessoas, né, se elas não gostassem do que eu falasse, elas podiam me rejeitar. E aí vinha um gatilho, que é uma coisa muito mais forte. Conscientemente, se você pensasse assim, sei lá, um namorado, ele não gostou do que eu falei, a dor que vinha pra mim da rejeição era aquela dor de pai. Conscientemente não faz sentido, mas é o que o nosso subconsciente traz de defesa, porque esse é o gatilho que tinha ali na minha autoestima. E aí eu cresci não me posicionando, queria sempre que todas as pessoas estivessem bem comigo. Eu não me posicionava, eu realmente eu ficava com medo, eu ficava dentro da minha conchinha e eu ficava com medo de me mostrar, medo de falar besteira. Na verdade, eu não ia falar besteira. Eu só tinha medo de dar uma escorregada, que aquela escorregada pra mim ia ser algo que no meu subconsciente ia ter uma rejeição, né? Ia ter uma quebra e aquela pessoa... Às vezes eu tinha medo de pedir aumento salarial. E eu me esforçava bastante, eu sempre trabalhei muito, muito, porque, né, eu precisava do reconhecimento, eu precisava daquele valor, né, pra falar que eu era boa, uma pessoa boa, uma boa profissional, porque eu não me dava valor. Então eu sempre me esforcei muito, sempre trabalhei muito. E aí depois de um ano eu falava, poxa, eu tô aqui ralando e eles não me dão aumento. Você pediu? Eu não. Por quê? Porque pra mim, no meu subconsciente, eu não podia pedir. Porque se eu pedisse, a pessoa podia me mandar embora. E não faz sentido nenhum conscientemente você, uma boa profissional, ir pedir um aumento e achar que o teu chefe ia falar, imagina, você tá louca? Vou te demitir. Então, influenciou em tudo na minha vida. E aí, mesmo assim, eu ia levando. E aí eu adquiri uma doença psicossomática. A doença que eu tive foi a síndrome do intestino irritável. Doenças psicossomáticas, elas são doenças... elas têm... ela é uma consequência de um problema emocional, tá? Eu era extremamente ansiosa também, muito ansiosa. Sempre pensando no futuro, sempre pensando no próximo passo. E aí eu desenvolvi essa doença. Ela realmente era uma doença que me causava transtornos, não sei se alguém aqui conhece, mas ela me causava muitos transtornos no dia a dia. E eu passava mal em decorrência de emocional. Então, se eu tava estressada ou se eu estava ansiosa com alguma coisa, se alguém brigava, tipo, a briga com o namorado, gente, era banheiro na hora. Dor de barriga e banheiro na hora. E aí eu fui atrás de cura e a resposta foi... doenças psicossomáticas não tem cura. Na verdade, você consegue a cura, que é o equilíbrio, né? Você ficar em harmonia com isso e não ter crises mais, que é o que hoje eu não tenho mais crises, eu nem lembro dela. E pra que isso aconteça, só terapia. Eu falei, meu Deus, né? Vou começar a fazer terapia e a gente... e a minha resistência de... eu não queria mexer num negócio que eu coloquei ali a pá de cal desde os 8 anos de idade. E eu fui... Resisti por muitos anos, falava que eu não tinha dinheiro pra isso, depois tinha dinheiro, não tinha tempo, mas eu fui pra psicoterapia antes, peguei uma terapeuta que era especialista em doenças psicossomáticas, e aí a gente foi começando a tratar toda essa parte de autoestima minha, né? E foi onde, isso é tudo que eu contei pra vocês, que eu não conseguia me posicionar, que eu achava os gatilhos, né, da rejeição, eu fui aprendendo tudo através da terapia. E depois de 2 anos eu me dei alta na terapia e comecei a fazer as terapias alternativas, as vivências de autoconhecimento. Foi onde eu comecei a mergulhar numa coisa que pra mim foi muito profunda, transformadora, que me fez estar aqui hoje, né? Eu fiz por mais de 15 anos, né? Ainda faço, por mais que eu esteja aqui compartilhando,
Eu ainda faço a minha terapia, só uso terapias alternativas hoje, de profundas vivências, trabalho até hoje, questão pai. Eu trouxe como ferramenta no meu tratamento a constelação familiar, porque foi onde eu enxerguei, onde eu consegui entronizar, sinceramente, a aceitar isso que aconteceu, né? Essa questão do meu pai, foi ali que eu consegui aceitar. Tenho um carinho enorme pela constelação e acho transformador. Enfim, assim, a Renata, com 20 anos, tudo bem que tem toda a questão do amadurecimento, mas a Renata com 25 anos e a Renata de hoje, assim, é uma diferença monstruosa de... eu não gosto de usar a palavra empoderamento, porque eu acho que ela foi bem desvirtuada, mas é isso, é um poder interior, o autoconhecimento e a cura das minhas questões que abalaram a minha autoestima, que me faziam a minha autoestima estar lá no chão, foram transformadoras, foram empoderadoras para mim, né? E o que eu decidi fazer nessa jornada com vocês é isso, é trazer um pouquinho, claro que, gente, tratar isso, né? Quem quiser mergulhar nisso profundamente, precisa, é uma questão individual, cada um, de novo que eu falei, cada um é cada um, por isso que a gente não tem que se comparar com os outros, é profundo e é uma coisa feita que você pode fazer sozinho, mas também você pode fazer com um facilitador, que é um terapeuta facilitador, né? Com essas vivências, as vivências em grupo, as vivências individuais com o próprio terapeuta são incríveis para isso. E isso mesmo, empoderamento virou militância, infelizmente, porque eu acho que é uma palavra que define muito e esse poder interior, essa chama interna que a gente tem, que foi achatada por, infelizmente, para nossa família, sem querer. Tudo é subconsciente, né? Dificilmente a gente faz aquilo conscientemente. Tem suas exceções, mas... Voltou? Mas o poder é muito forte, ele tá aqui dentro, é resgatar a nossa essência mesmo. Então, eu simplesmente deixei de buscar essa aprovação externa, essa valorização externa, de reconhecimento e elogio. Para mim o termo que eu uso para isso é migalhas de amor. E a gente busca muito isso em vários relacionamentos, principalmente no relacionamento amoroso. A autoestima frágil faz que você fique atrás das migalhinhas de amor e fala... Só que aquilo não te constrói, é uma migalha. Porque ela vai preencher um pedacinho de uma peneira. A gente tem muitas coisas que a gente precisa criar de novo, essa fortaleza, né? E é só você que pode fazer isso, sabe? Quanto mais eu me dediquei à questão do autoconhecimento, quanto mais eu via meus aspectos, eu consegui ver qualidades e forças. Eu fiz cursos de autoconhecimento que me trouxeram coisas que estavam na minha cara. Por exemplo, eu sempre fui líder de equipe de vôlei, de esportes, né? E eu fugia de ser uma líder, né? E eu liderei equipes depois no corporativo, mas eu fugia disso porque eu não me achava capaz, sendo que isso é uma coisa inata minha. É muito natural isso, meu. E eu fugia, falava não, por quê? Porque na liderança ali você também vira um exemplo, né? E se você não se dá valor, como é que você vai conseguir ser esse exemplo para as pessoas, né? Enfim, eu comecei a olhar para as minhas qualidades, eu vou falar sobre isso numa outra live, o quanto que a nossa cultura judaico-cristã impede que a gente veja as nossas qualidades, que impedem que a gente se ache. Nossa, eu acho isso ótimo, eu me acho linda, né? Como a gente tem uma cultura que a gente não pode fazer isso atrapalha muito na autoestima.
E reconhecer os seus defeitos, os seus medos, ressentimentos, para que você possa curar. É muito importante. Se a gente não conseguir enxergar e falar, e aí tem o aceitar, né? Quando a gente fala em aceitar, que o pessoal fala, mas como? O aceitar é isso, falar, gente, eu sou assim. Sou, tá, mas eu não queria ser, então eu vou ser melhor. Aí a gente vai buscar ser melhor. Mas a gente precisa aceitar o que a gente é. Precisa. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Nós estamos aqui para viver experiências, para viver tudo isso, para ter todos esses sentimentos, todas essas emoções, para a gente poder evoluir. A gente só vai evoluir errando, a gente só vai evoluir fazendo um monte de cagada. Enfim, essa é a vida, né? A vida, ela não é um mar de rosas, ela sempre vai ter os altos e baixos. O que a gente tem que aprender é estar no nosso centro. Quando eu falo que a vida é uma roda gigante e que ao invés da gente estar sentada na cadeirinha, que é isso que a gente faz muito, a gente senta na cadeirinha e tá lá. Na verdade, a gente tem que estar no centro da roda, onde a gente consegue ver a vida passando e falando, agora eu tô numa parte baixa da minha vida, mas daqui a pouco vai estar aqui de novo. E você tá no centro. Esse é o empoderamento. Você tá no seu centro. Você saber o que você quer, você saber seus valores, você saber quais são os seus gatilhos. É importante você saber quais são os seus gatilhos, porque aí você aprende, eu tô reagindo assim por conta a autopercepção já faz com que você não reaja mais. Isso é uma coisa bem louca também. Que isso a gente aprende muito com a meditação. Você começar a perceber de onde vêm os seus gatilhos e o porquê já é uma cura. Naturalmente, claro que se você tiver com a terapia e conseguir facilitar as curas, é mais rápido, é mais eficiente. Mas a autopercepção já ajuda muito. Porque quanto mais a gente se conhece, é bem essa questão da roda gigante, mais a gente é capaz de lidar com essas questões da vida, né? Então, eu queria passar um exercício para vocês. Aqui antes de terminar, meu tempinho já tá indo. Pra gente poder trabalhar amanhã, vocês fazerem em casa. E a gente trabalhar amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre dizer sim para nós mesmos. Então é interessante a gente se conhecer. E eu vou abrindo um canal no Telegram com o mesmo nome, tá? Jornada Você no Seu Poder. E vou deixar o documento lá para quem quiser buscar, quem quiser fazer exercício, vale a pena. Esse exercício a gente vai usar ao longo, nesses 7 dias. Escrever 10 características suas, defeitos e qualidades. É bom escrever defeitos, porque vai trabalhar bastante, traz bastante cura. Pode ser característica que você tem, ou você ou que já teve e não tem, gostaria de ter de novo. É um pouquinho difícil, tá? A gente fala, meu Deus, 10 características é muito, depois deslancha. Se fizer mais, ótimo. Se vier algo outro dia, vai adicionando essa listinha, ela é muito importante. E aí, depois que você escreve essas 10 características, a gente categoriza elas em três linhas. O que eu sou, ou tenho, gosto de ser ou ter, e quero continuar sendo. É uma categoria. O que eu sou e não queria mais ser. Ou o que eu tenho eu não queria mais ter como característica. E a outra é o que eu era, o que eu tinha e eu gostaria de voltar a ter. Tá? Com essas 3 categorias a gente consegue trabalhar várias coisas aí, vai vir ao longo nas outras lives, nos outros dias. A gente consegue trabalhar mudanças necessárias, a gente consegue trabalhar perdão, a gente consegue trabalhar aceitação, seus valores, quais são seus valores de vida, valores pessoais. É tudo a partir dessa listinha. Por quê? Porque nessa listinha é onde você consegue se conhecer melhor. Certo? Gostaria muito que vocês, se vocês puderem fazer o exercício, eu vou colocar no canal do Telegram pra gente poder usar amanhã. Amanhã a gente vai usar, na verdade,
a linha do que eu sou e não gostaria de ser mais, tá? É isso. Alguém tem mais pergunta? Acho que da doença psicossomática eu consigo explicar, né, Sol? Do empoderamento que a gente já falou, da questão da militância, é bem complicado usar essa palavra. Que mais? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vale muito a pena fazer esse exercício. Se vocês tiverem um tempinho para fazer, antes de dormir ou quando acordar um pouquinho mais cedo e fazer, vai ser muito, muito, muito interessante. Tá bom, gente? Agradeço, adorei, tava aqui nervosinha para começar a fazer e nervosa, falei, meu Deus, eu vou esquecer tudo que eu tenho que falar. Foi ótimo e espero ver vocês amanhã, mesmo horário. Obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz pela presença. Se vocês fizerem os exercícios, vai ser muito bom pra gente continuar amanhã. Espero vocês no mesmo horário, tá bem? Vou colocar o exercício lá no canal do Telegram, que fica mais fácil para pegar as categorias, tá bom? Uma boa noite para todos e todas. Amei ter vocês aqui. Um beijo. Obrigada, queridos.